Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre a Positivo. A Positivo é um grande fabricante de computadores no Brasil, mas nos últimos anos tem passado boas dificuldades, viu? O preço de suas ações despencou, beleza? E aí, o que a empresa está fazendo? Ela montou uma estratégia, um plano de ação para recuperar faturamento, margem e o preço das ações, é claro. Será que vale a pena investir nessa empresa? Então, hoje eu vou fazer a avaliação econômico-financeira completa da Positivo. Vou contar nos detalhes que estratégia que é essa que a empresa está implementando e ao final do vídeo vou dar a minha opinião se compensa ou não investir em Positivo, ok? Bora pro vídeo! E pessoal, a primeira coisa que eu fiz, antes de analisar Positivo, foi ir lá no gráfico, e ver como é que estava a questão do preço dessa empresa, Olha aqui, lá pelos idos de 2021, a empresa chegou a bater aí seus R$17, o preço da sua ação, ok? E agora está em 4,70. Então, ou seja, de 2021 para cá, ela está em queda livre, em tendência de queda de longo prazo, de curto prazo, de médio prazo, enfim. Então, pessoal, vamos tentar analisar os fundamentos econômicos da empresa para ver se a gente consegue estabelecer algum nexo causal entre a diminuição do preço da ação e alguma eventual perda nos fundamentos da companhia. Bora lá. Pessoal, analisando os indicadores da companhia, o capital de giro, a necessidade do capital de giro, o saldo de tesouraria, nós percebemos que a empresa tem uma estrutura financeira sólida, grau de risco 2, capital de giro próprio bem relevante na faixa de 1,3 bilhão de reais, e ele é suficiente para financiar a necessidade de capital de giro que está estimada em algo em torno de 1,1 bilhão e ainda sobra 150 milhões de reais para ficar no saldo de tesouraria para cumprir as suas exigibilidades de curto prazo, Vamos dar uma olhadinha no gráfico para ver as tendências desses indicadores. E esse aqui, pessoal, é o gráfico dos indicadores dinâmicos. A linha amarela é o saldo de tesouraria, sempre baixinho, chegou a ficar até negativo aí em alguns anos, 21, 22, 23. Agora tem níveis baixos, mas está positivo, ok? O que não me agrada aqui é o capital de giro e a necessidade do capital de giro se entrelaçando ao longo dos anos, Então mostra uma empresa que fez uma gestão de capital de giro próprio muito próxima à necessidade, Não é uma empresa muito robusta, Beleza? Quando a gente tira somente uma foto do ano de 2024, a gente tem uma ilusão de ótica, mas quando a gente avalia a tendência ao longo dos anos, nós percebemos que é uma empresa que, às vezes, a necessidade de capital de giro está em níveis mais elevados, como em 2022, Às vezes, o capital de giro está em níveis mais elevados, enfim. É uma empresa que faz uma gestão ativa desses indicadores, mas tudo bem, nada que você pode virar e falar assim, é péssimo, eu não gosto. É uma estrutura financeira boa, mas ela tem um acompanhamento, uma supervisão muito forte pela gestão da empresa, E esse aqui é o saldo de tesouraria, pessoal. Quando eu abro essa conta, a primeira coisa que eu faço é verificar a tendência ao longo dos anos, Já chegou a ficar negativo, agora nos últimos 2 anos está positivo, Em 2025 batendo 150 milhões de reais, Nesse ponto aqui é importante nós percebermos, avaliarmos se essa liquidez que a empresa tem no curto prazo, ela é propiciada de empréstimos de curto prazo ou não, No caso da Positivo, ela tem sim empréstimos de curto prazo aqui de 525 milhões de reais, mas ela tem 675 milhões de reais no caixa, Então ela pode pegar esse dinheiro, quita o empréstimo de curto prazo e ainda sobraria 150, Então é uma empresa que tem esse dinheiro aqui no curto prazo e ele, na verdade, ele vem do longo prazo, ele vem das contas do capital de giro, beleza? Vamos dar uma olhadinha na necessidade do capital de giro para ver se tem alguma surpresa. Em relação à necessidade do capital de giro, a primeira coisa que eu faço é comparar o crescimento da receita com o crescimento da necessidade do capital de giro, ok? E no caso da Positivo, nós percebemos que de 2019 a 2024, o faturamento cresceu em 93%, saindo de 1,9 bi, batendo 3,7. Mas a necessidade de capital de giro, ela praticamente dobrou, saiu aí de 433, batendo seus 1,3 bilhões, praticamente triplicou, aliás, aumentou em 186%. Quando a gente analisa as contas cíclicas do ativo e passivo, para ver se a gente consegue entender a causa raiz dessa variação muito grande, nós percebemos que a empresa tem um contas a receber mais dilatado agora, então ela está dando mais prazo para os seus clientes,
Lá pelos dias de 2019, ela recebia com 49 dias, agora ela está recebendo com 85 dias, tá? Por outro lado, os seus estoques também ampliaram, né? O giro de estoque estava na faixa de 94 dias, agora está 108 dias, né? A gente percebe isso tanto por esses indicadores que eu calculei à mão, quanto pela tendência da variação desses números ao longo dos anos, né? Onde eu estou passando o mouse aqui, beleza? Por outro lado, também a conta de fornecedores, que antes ela comprava tudo com prazo médio de 76 dias, agora ela diminuiu, está pagando com prazo menor ainda, de 65 dias, né? Então essa conta teve uma variação muito ruim para a empresa. Então, no geral, é uma empresa que está mais apertada a nível da necessidade de capital de giro, né? Por isso que nós vimos aquele crescimento da necessidade de capital de giro de forma mais desproporcional, e a origem é a má gestão dessas três contas. Aqui, pessoal, nós temos o capital de giro da empresa, que é o indicador mais importante, né? O indicador de longo prazo. O que tem de importante aqui? A gente perceber que a empresa tem investido, né, no seu imobilizado ao longo dos anos. De 2019 a 2024, ela investiu mais de R$500 bilhão, né, praticamente 506 milhões de reais. É um investimento relevante para o posture positivo. É uma empresa que ao longo dos anos, né, principalmente de 2019 a 2023, aqui onde está o mouse, está vendo, pessoal? Foi uma empresa bem lucrativa, né? Somente nesse período aqui, ela teve aqui mais de 710 mil reais acumulados na conta de reservas de lucro, né? O capital social está estabilizado de 2021 para cá, a gente pode perceber onde eu estou passando o mouse, né? E é uma empresa que, sim, pegou empréstimos de longo prazo, de 2019 para cá, né? Essa conta saiu de 110 milhões, bateu seus 764 milhões. Então, ela tem praticamente 650 milhões de empréstimos de longo prazo. Então, assim, é um capital de giro que não tem muita surpresa, né? É um capital de giro que se financiou bastante ao longo desses anos por empréstimos, né? E durante o período de 19 a 23, a empresa acumulou vultosos lucros, né? No ano de 24 para 25, essa conta está praticamente paralisada, assim como as demais contas aí do PL, né? Então já é uma conta, isso aqui já é um indício que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando for analisar essa empresa a partir de 2024, ok? Pelo menos é isso que a análise dinâmica nos mostra. Aqui, pessoal, nós analisamos o endividamento da empresa, né? E a pergunta que fica é a seguinte: será que a Positivo é uma empresa endividada, né? Vamos lá, eu vou responder. A dívida líquida, pessoal, hoje está estimada em 613 milhões, né? Em termos absolutos, até diminuiu um pouquinho em relação ao ano passado e em relação a 2023 mais ainda, né? O que tem de importante e que fica como sugestão é um reperfilamento da dívida, né? Apenas 59% aqui no mouse, tá, pessoal? Apenas 59% da dívida é de longo prazo, então eu sugiro que a empresa troque dívida de curto por longo prazo para ter uma situação mais confortável. E em relação ao endividamento, a empresa ela não é assim endividada, né? Tem um endividamento que está merecendo maiores cuidados, mas ela não é uma empresa endividada. Para responder essa pergunta, a gente utiliza esse indicador dívida líquida dividido pelo EBIT, e no caso é 2,3, né, o indicador de 2024. Isso significa que a empresa precisaria de 2,3 anos para pegar 100% do seu EBIT, né, para quitar a sua dívida líquida, né? É um indicador que sim, piorou ao longo dos anos, principalmente de 2020 para cá, né? 2020 era 0,8, agora está 2,3. Ele piorou bastante, né? E basicamente essa piora se deve à perda de qualidade do EBIT, né? Percebam, pessoal, que em 2023, por exemplo, o EBIT estava na faixa de 508 milhões, né? Para uma dívida de praticamente 800, né? Aqui no mouse. Agora, em 2024, o EBIT está em torno de 309 milhões, ou seja, praticamente a metade, né? E a dívida líquida diminuiu só um pouquinho, né? Saiu de 800, passou para 700, né? Então é por isso que a empresa perdeu um pouquinho de qualidade em relação ao endividamento, né? Mas é uma empresa ok, assim, não é um ponto de muita atenção, de muita preocupação, ok? Aqui, pessoal, na DRE, a gente percebe que a empresa está enfrentando alguns problemas, né? Vamos lá. Eu analiso o faturamento, o CMV, o EBIT e o lucro líquido, né? Faturamento, a gente já viu, a empresa praticamente dobrou de faturamento ao longo desses anos, mas o ápice foi em 2022, tá, pessoal? Os anos 23 e 24 são muito duros para a empresa, ela perdeu o faturamento, né? Saiu aí de praticamente 5 bilhões, né? Que foi o seu faturamento em 2022, e agora está em 3,6, que foi o faturamento de 2024, né? Para o ano de 2025, pessoal, ela perdeu também mais um pouquinho de faturamento, tá? Então é uma empresa que tem perdido o mercado, tem perdido o faturamento.
CMV está bem administrado, na faixa dos 75%. O EBIT, pessoal, essa empresa dava um EBIT na faixa dos 12, 13, né? Agora em 24 bateu 8,4%, em 2025 está menor ainda, batendo 6%, né? E um lucro líquido que a empresa, né, sempre deu aí na faixa dos seus 6%. O ano passado bateu um lucro líquido de 2% e esse ano já deu prejuízo no primeiro semestre. Só que a Positivo é uma empresa muito sazonal, as vendas elas se concentram de forma relevante no segundo semestre do ano, beleza? Então, do ponto de vista da performance, a gente percebe também que a empresa tem aí um problema, né, que apareceu de forma mais forte a partir de 2023, né? Beleza? Então, pessoal, a Positivo é aquela empresa, né, que teve um passado muito bom, mas de 2023 para cá tem perdido qualidade, né? Ela ainda é uma empresa com uma estrutura financeira legal, tem um capital de giro próprio alto, na faixa de 1,3. Esse capital de giro ele é maior que a necessidade do capital de giro, mas nós vimos que, né, ora a necessidade fica mais alta, ora o capital de giro fica mais alto, né? Então significa que a empresa está atuando de forma direta na gestão desses indicadores. É ruim? Não, não é ruim. Mostra um zelo, mostra um cuidado que a empresa tem tido, né? Enfim, é uma empresa que tem uma estrutura financeira sólida, grau de risco 2, tem saldo de tesouraria relevante na faixa de 150 milhões de reais, não tem o menor risco de liquidez, né? A nível de endividamento, a empresa perdeu qualidade sim a partir de 23 para 24 e 25, né? O endividamento até diminuiu em termos absolutos, né? Mas o que acontece? A empresa tem gerado um EBIT mais fraco e aí quando você pega a dívida líquida e divide pelo EBIT, você percebe que a empresa perdeu qualidade. É uma empresa endividada? Não, ainda não é uma empresa endividada, ok? Principalmente se ela recuperar o seu EBIT, ok? Beleza? É uma empresa que já teve o seu ápice no faturamento lá em 2022, quando a empresa chegou a faturar praticamente 5 bilhões de reais, mas a média dos últimos 2 anos está em torno aí de seus 3,6. A empresa tem perdido vendas, tem perdido musculatura a nível de faturamento. Tá? CMV bem administrado, na faixa de 75%. Hoje é uma empresa que está com um EBIT bem baixinho, aí na faixa dos 8%. E quando dá lucro, pessoal, ela vai te dar um lucro aí de 2, 3%. Né? Então é uma empresa que precisa se reinventar. Né? Os números mostram que é uma empresa que perdeu qualidade de forma muito forte a partir de 2023. Ela ainda tem musculatura, ela ainda tem fôlego para se reinventar, ok? Beleza? Em relação ao papel, é uma empresa que tem um free float alto, na faixa dos 52%, tá? Ela tem uma base acionária muito grande de pessoa física, são mais de 50 mil investidores de pessoa física, ok? Mas hoje, em virtude dessa situação da ação que está bem baixinha, aí, valendo aí seus 4, 5 reais, né? O valor de mercado da empresa é bem baixo, na faixa de 600 milhões de reais. Mas é uma empresa, né, que tem uma liquidez adequada, 2,6, né? Dá para entrar, dá para sair com tranquilidade. Mas é uma empresa muito volátil, pessoal. Volatilidade beirando aí os 50%. Se você quiser aplicar nesse tipo de empresa, fica bastante atento à volatilidade, ok? Dividendos baixos, a média dos últimos 5 anos, batendo aí praticamente os 5%, ok? Mas, assim, considerando que a Positivo, a principal entrega para ela tem que ser crescimento, né? Ela pagava um dividendo médio de 5%, eu não diria que é ruim, né? Beleza? Pessoal, é importante nós entendermos por que a empresa perdeu venda a partir de 2023, né? Quando a gente pensa em Positivo, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é o quê? Computador, né? Os computadores positivos, né? Que são destinados, né, a uma faixa de renda mais baixa, né? São computadores mais simples. Mas ela também produz computadores de melhor qualidade. Compaq, né, estaria situado numa faixa intermediária, é um computador interessante. E o Vaio, né, que antigamente era o Sony Vaio, né, a Positivo comprou o direito de produção, comercialização, distribuição desse tipo de equipamento no Brasil. Agora, o que aconteceu? Por que a empresa perdeu tanto faturamento? Né? Será que foi a diminuição da quantidade de unidades vendidas? Aí eu fiz um estudo, né, do comportamento das vendas de produtos nesses 3 canais, né? Setor público, né, o corporativo e a pessoa física. Bora lá olhar? E vamos começar pela pessoa física, para tentar entender se a justificativa da diminuição do faturamento está aí. Pessoal, no segmento de pessoa física, o tombo foi grande, ok? Em relação às unidades vendidas, né, no segmento de computadores, aqui no mouse, né,
a empresa perdeu praticamente 40% de vendas ao longo desses anos, né? No segmento de celulares, a empresa perdeu mais ou menos 22%, né? E se a gente for falar de dinheiro, né? Em 2021, a companhia faturou 1,8 bilhão de reais no segmento de pessoa física, e agora em 2024 ela faturou apenas 1,3 bilhão de reais, né? Então ela perdeu ao longo desses anos, diminuiu a sua quantidade vendida em aproximadamente 40%, são os computadores, né? E faturamento deixou de faturar praticamente meio bilhão de reais. Pessoal, em relação às vendas corporativas para pessoa jurídica, né? Quando a gente analisa esses dados aqui, a gente acha que está tranquilão, né? Por quê? Vendas para pessoa jurídica em 2020 era 660 milhões, agora está batendo 1,4 bilhões, né? Então teve um crescimento, beleza, mas não é bem assim, né? Verifique aqui, pessoal, que em 2022 a empresa vendeu 162 mil computadores para pessoa jurídica, né? Agora, no ano passado, vendeu apenas 107, né? Então teve aqui uma queda de aproximadamente 50 mil unidades. É muita coisa, né? O celular, né, tá em queda livre, realmente o celular é um produto pouco competitivo, né, um celular bem fraquinho, né, vende aí no Mercado Livre, custa R$500, entra aí para você ver, né, chama Positivo Twist, né, é um celular de baixa qualidade, né. O que tem de muito legal aqui são as máquinas para pagamento, né, sabe o que é isso? Aquelas maquininhas de crédito e débito, tá? Ela fornece equipamentos para Stone, já forneceu para Cielo, né. No ano de 2024, ela produziu aí 575 mil unidades de maquininhas daquela de crédito e débito. Isso é legal, né? Mas mostra também que a empresa perdeu musculatura no segmento de pessoa jurídica. E, pessoal, é no setor público que teve o maior tombo, tá? Em 2022, a empresa faturou algo em torno de 2,2 bilhões de reais, né, para o setor público. E agora, em 2024, apenas 1,2. Então, tem 1 bilhão de reais aqui de faturamento menor. Isso aqui, na verdade, é tudo consequência desse problema fiscal nosso, né? Tá tudo parado, né, no governo federal em virtude da falta de dinheiro, né? De 2022 para cá, para vocês terem uma ideia, né? Em 2022 a empresa faturou, né, produziu 418 mil unidades, né? Agora em 2024 295 mil, né? Então praticamente 120 mil unidades a menos, né? O setor público ele é um grande vetor que justifica esse insucesso da companhia de 23 a partir de 23, ok? Meus amigos, aqui a gente começa a ver a ponta do iceberg da estratégia da empresa de se reinventar, né? Até os idos de 2022, a empresa tinha um comportamento predominantemente de venda de produtos, ok? Aqui no mouse, né? 2022 ela teve um faturamento bruto de 5,5 bilhões de reais, tá? Teve faturamento de serviços também, 283 milhões de reais. Essa empresa aqui, a HAAS, é uma empresa de locação de equipamentos, ok? Mas a partir de 2023 surge essa Positivo S Plus, né? E isso aqui tem trazido um faturamento adicional para a empresa relevante, tá? Em 2023 foram 160 milhões de reais, em 2024 foram 280 milhões de reais, né? Mas vamos lá, pessoal. Qual a causa raiz da crise da Positivo? Vocês já sabem, né? Mas vou fazer um resumão, beleza? Existem vários motivos, eu vou falar os mais importantes. Em primeiro lugar, qualidade de seus produtos, ok? Todo mundo sabe que o computador Positivo não é lá uma Brastemp, não é lá um computador excepcional, né? É um computador mais simples para uma faixa de preço mais barata, né? Tem seus problemas de qualidade, tem seus problemas de assistência, tem seus problemas de durabilidade, né? Isso é incontestável. Aí você pode pensar, Igor, mas ela tem o Compaq e ela tem o Vaio. Aí, pessoal, ela esbarra num segundo grande problema, que é a concorrência, né? A Positivo disputa mercado com uma Lenovo, com uma Apple, com uma Dell. E o que é melhor? Tu quer um computador Dell ou você quer um computador Vaio? Né? Eu gostaria de ter um Dell. O Dell tem uma qualidade melhor que o Vaio, né? Não que o Vaio seja ruim, mas o Dell é melhor. Então, o que acontece? Para se vender computador Vaio, o que ela tem que fazer? Baixar preço. Então, os preços da Positivo sempre foram mais baixos, né? No geral, em todos os níveis dos seus equipamentos, ok? E aí, qual é a consequência disso? Você tem margens mais baixas, estruturalmente mais baixas. Mesmo nos níveis, nos anos bons de Positivo, 2021, 2022,
que acontecia? A margem era baixa, EBIT na faixa de 8, lucro líquido na faixa de 6. Porque o preço é baixo. O preço baixo acarreta em margens baixas, né? E aí você tem que ter quantidade, né? Esse tipo de negócio só se justifica quando você produz grandes volumes, vende grandes volumes. E nós vimos que ao longo dos anos essas vendas estão caindo. Parte em função da qualidade, parte em função da concorrência e também parte em função da retração do setor público, né? Nós vimos que de 2022 para cá, né, a empresa está perdendo na faixa aí de R$ 1 bilhão em faturamento, né, para o setor público por ano. É muito dinheiro, é R$ 1 bilhão, né? Para uma empresa como a Positivo, que precisa ter volumes para conseguir ter um resultado bacana, isso foi fundamental para se justificar perda de qualidade de seus indicadores, ok? Então, pessoal, qual é a estratégia da Positivo, né? Você já sabe, mas eu vou resumir, né? A estratégia da Positivo é focar em serviços. Se o setor de produtos vai mal, o segmento de produtos vai mal, ela vai investir agora de forma muito forte no segmento de serviços. Em que? Fazendo o quê? Em primeiro lugar, locação de equipamentos, locação de computadores, locação de servidores e associar a prestação de serviço à locação, né? Que seria a configuração, a atualização, o suporte técnico, esse tipo de coisa. Então ela vai atuar fortemente no gerenciamento de TI, na infraestrutura de TI das empresas, oferecendo soluções, né, armazenamento de dados em nuvem, na cibersegurança, né, soluções associadas com a inteligência artificial, né, no workplace, que está muito na moda hoje, né, toda empresa tem uma plataforma de workplace. Então é isso, o que acontece? Setor de produtos está mal? Tá, mas ele vai continuar vendendo, né? E eu vou cobrir o meu buraco que eu tenho no faturamento com a venda de serviços. Vai dar certo? Bom, agora é que entra a minha parte, agora é que entra o meu serviço. É a minha análise, né? Bora lá. Qual o grande problema desse planejamento estratégico que a Positivo fez, né? Em primeiro lugar, pessoal, que ela vai continuar batendo de frente com grandes concorrentes, né? Quem já fornece esse tipo de serviço, né? De gerenciamento de rede, de locação de equipamentos, esse tipo de coisa? Quem? Adivinha? Dell, HP, né? Aqui no Brasil você tem a Century, você tem a Stefanini. Então ela vai bater de frente com empresas que já estão estabelecidas no mercado, né? Que já têm expertise nesse tipo de prestação de serviço. E o que acontece, pessoal? Vender serviço é diferente de vender produto. Vender serviço é vender confiança. É um relacionamento de longo prazo. Às vezes o produto, cara, você chega lá, compra, vende, está usando, você nem volta, nem vai precisar de assistência técnica, nem nada disso, né? Agora, serviço não. Serviço é algo de longo prazo, é o dia a dia. Você tem que encantar o seu cliente todos os dias, né? Então, nesse momento, você já deve estar pensando assim, o Igor acha que não vai dar certo. Cara, o caminho é muito difícil, ele é muito árduo. Mas vender produto também é complicado. Vender computador, bater de frente com esses grandes fabricantes mundiais é complicado. Serviço é mais uma briga, né? Beleza? E ela não precisa ser a melhor empresa de prestação de serviço. Ela não precisa tirar cliente da Dell. Ela não vai conseguir. Mas ela vai disputar um mercado secundário, né? Ela vai disputar com uma Century, ela vai disputar com uma Stefanini. É aí que está o mercado dela, né? E ela não precisa de tanto faturamento assim. Ela está faturando seus 500 milhões com prestação de serviço. Se ela conseguir outros 500 no universo de mais 2 anos, né? Ela vai para 1 bilhão, né? Ela praticamente cobre o buraco do setor público que praticamente não está comprando, né? Então, sim, cara, eu acho que a estratégia é legal, ela é muito válida, ela pulveriza o risco, né? Ela mitiga o risco negocial, você consegue uma diversificação, né? Tanto a nível de produto quanto a nível de serviço, consegue uma margem adicional. Olha só que legal, ela vai alugar o seu equipamento, então ela vai produzir, o próprio aluguel vai fomentar a sua indústria, é legal, é bacana. Só não espere que isso vai ser a redenção, que isso vai fazer com que a empresa passe a ser uma empresa altamente lucrativa. Ela vai continuar sendo uma empresa de margem baixa, né, que precisa de quantitativos altos de produção para se justificar, e vai vender também um serviço que tem uma margem mais barata, porque se ela for tentar vender
a preço de Dell, ninguém vai comprar Dell, né? Beleza? Mas vale a pena demais. Essa estratégia, eu acho que assim, era talvez a única possibilidade que a diretoria da Positivo tinha para tentar trilhar um novo caminho e mitigar os riscos, né? Acho que vale a pena. Agora, vale a pena investir? Cara, vale a pena investir sem pressa, entendeu? O ano de 2025 vai ser duríssimo para Positivo, né? Inclusive, o nível de faturamento esse ano está inferior do que o ano passado, né? Mas a companhia ainda está falando que o seu guidance está mantido, né? Vamos ver agora no terceiro trimestre. Se por acaso ela falar que vai revisar o guidance, o preço da ação vai despencar, né? Então, acho sim que isso pode ajudar, mas não vejo que hoje é um momento de compra, mas é aquele tipo de empresa para você colocar lá na sua lista de observação, querido. Coloca na sua lista de observação e deixa o projeto amadurecer, né? Acho que não é uma compra para 2025. Talvez seja para 2027, por aí. Vamos deixar ela amadurecer mais esse segmento de prestação de serviço, né? Ela entrou nesse buraco sozinho, né? Deixa ela sair sozinha. Quando ela sair lá, você dá o tapinha nas costas dela e vamos caminhar junto. Por enquanto, eu acho que não vale a pena. Beleza? E aí, de alguma forma eu trouxe alguma informação para vocês? Se sim, meus queridos, já vale o like, né? Muito obrigado pela atenção. Bons investimentos e principalmente fiquem com Deus.